Manda o link pro Igor, por favor. Esse aí já é contagem. Já é real. É.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao segundo congresso do Centro Educativo Vida e Saúde, com o tema Saúde e Adoração. Nesses próximos dias, nós passaremos momentos muito especiais juntos, onde você vai ter a oportunidade de aprender a cuidar um pouco mais da sua mente, um pouco mais do seu corpo e saber o que isso tudo tem a ver com a adoração ao nosso Deus. Mas você deve estar se perguntando, afinal, o que é o Centro Educativo Vida e Saúde? Então agora nós vamos assistir um vídeo que foi carinhosamente preparado para você entender o que é o nosso centro. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, é uma escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, administrada e O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, possui uma equipe multidisciplinar, composta por médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta natural e enfermeiros, com atendimento 24 horas. SEVES, Centro Educativo Vida e Saúde. Experimente um novo estilo de vida. Rua Nova Petrópolis, 9207, Cascalheira, Porto Velho, Rondônia. Maiores informações, 6999-358-9848. Pois é, o Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, é uma escola missionária da Associação Amazônia Ocidental. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas nós estamos localizados aqui em Porto Velho. A nossa escola, ela funciona quase 90% com o corpo exclusivo do voluntariado. Aqui nós temos várias oficinas onde os nossos voluntários podem desenvolver uma série de talentos. Temos a oficina de horta, onde a gente consegue plantar uma série de hortaliças para que a gente possa, então, manter a nossa cozinha. Temos a oficina de saúde, que é a casa de banho, a tão conhecida casa de banho dos nossos voluntários, onde nós fazemos uma série de terapias naturais, dentre elas hidroterapia, massagem, geoterapia. Temos também a oficina de jardinagem, temos também a oficina de limpeza e, para finalizar, mas não menos importante, temos a oficina da culinária. Ali, nós preparamos uma série de pratos saudáveis, seguimos a dieta vegetariana estrita, enfim, muitas receitas que talvez você nem tenha imaginado que são possíveis de serem feitas. Por exemplo, nós fazemos o famoso pão de quê? Você já ouviu falar disso? Pão de queijo, sem queijo? Pois é, essa e muitas outras receitas incríveis são produzidas aqui na nossa cozinha. E para você ter um pouquinho mais de noção do que ela produz e do que ela significa, vamos assistir as próximas imagens.
voluntariado. Mas nós também atendemos o público externo. Nós recebemos hóspedes, aquelas pessoas que vêm buscar um pouquinho de alívio, buscar um pouquinho de terapias naturais ou até mesmo relaxar. E pensando nisso, a gente vai conhecer um pouquinho da história da dona Rosalina e do seu Velci, um casal muito especial que ficou com a gente alguns dias atrás, e eles têm um pequeno depoimento para poder dividir conosco. Meu nome é Velci José da Silva Neckel. Eu vim aqui em busca de qualidade de vida, né? Estava passando por algumas dificuldades de saúde, inclusive com problema renal, e aí foi indicado para os meus filhos esse centro de qualidade de vida, né? E aí o meu filho mais velho procurou as informações e patrocinou para nós esses 8 dias que nós viemos aqui. E graças a Deus, eu posso dizer que eu estou saindo daqui com o resultado almejado, né? Em todos os aspectos. Eu fui muito bem atendido, no sentido espiritual e pedagógico, né? O atendimento aqui é VIP. Eu só tenho a agradecer a Deus. O resultado não podia ser diferente, porque com o tratamento que eu recebi aqui, começando do médico responsável, os terapeutas responsáveis, as cozinheiras, toda a equipe, eu só tenho a agradecer a Deus. E, com certeza, isso faz parte do meu resultado. Eu estou saindo aqui com resultado positivo. Estou certo de que estou saindo daqui de posse de um grande milagre. Porque tudo que eu fiz aqui, tudo que fizeram por mim aqui, contribuiu para que o milagre das mãos do Senhor acontecesse na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e recomendar outras pessoas que às vezes não têm informação, que não têm conhecimento, que não sabem que existe esse centro aqui em Porto Velho. É interessante que se informe, que procure, porque aqui é o local onde a gente recupera as forças, onde a gente renova o corpo, tanto físico quanto espiritual. É a minha gratidão a Deus. Meu nome é Rosalina de Souza Neckel. Nós viemos aqui, eu e meu esposo, indicado por outras pessoas também, em busca de uma qualidade de vida. E eu quero dizer que nós fomos muito bem atendidos, desde a recepcionista, a Bruninha, médico, a terapeuta, cozinheira, a suqueira. Eu disse para elas que, olha, eu vou indo com o coração assim cheio de emoção, de alegria, e também não tenho nem palavra para agradecer a Deus, em primeiro lugar, e esse lugar maravilhoso que eu senti muito assim a recuperação do meu esposo, e eu também estou levando meus objetivos que eu queria, uma qualidade de vida, um dia, assim, uma semana, 8 dias de alimentos naturais, alimentos maravilhosos, e eu estou levando essa resposta que eu queria comigo, muito grande. Eu estou muito mesmo feliz e aconselho outras pessoas. Eu estava aqui e pensando em pessoas assim que são carentes de estar aqui para ter um resultado maravilhoso. Bom, agora nós vamos retomar para que a gente possa ir, então, para uma mensagem musical. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer.
Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, para manifestar o teu poder. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Amém. Bom, agora eu gostaria de introduzir o nosso pastor Emerson Campagnolo, nosso presidente da associação, para que ele possa fazer, então, uma oração para que iniciemos o nosso congresso, as nossas palestras. Então, pastor, é contigo, pode orar e dar as suas palavras. Gabi, boa noite. Um prazer falar contigo e participar desse segundo congresso de saúde que o SEVES tem movimentado. Eu louvo a Deus porque esse projeto existe. Eu louvo a Deus porque nós estamos caminhando a passos largos para ter este centro educativo Vida e Saúde ativo aqui na Amazônia. Nós louvamos a Deus por isso. Sabe, tudo isso começou como um sonho. A gente recebeu, assim, dádivas grandiosas e fomos dando passo a passo, e hoje, olhando para tudo que está construído, edificado, nós entendemos que até aqui o Senhor nos abençoou. Por isso a gente louva a Deus por isso. Agora, nós estamos também, assim, extasiados, alegres, eu não sei qual é a palavra correta para usar, mas surpresos e felizes por cada milagre que tem acontecido nos atendimentos. Você acabou de testemunhar um casal especial, amigos do meu sogro, da minha sogra, amigos especiais que foram ali atendidos e receberam um carinho todo especial. Esse é um exemplo dos muitos que você vai ver durante esse congresso aqui do nosso SEVES. Milagre pós milagre. Deus tem feito maravilhas. Agora você está, quem sabe, me perguntando, e como presidente, o investimento e tudo mais? Realmente é um grande investimento. Só o SEVES é possível estar funcionando aqui na cidade de Porto Velho, porque nós temos uma força voluntária imensa, a começar pelo Dr. Vitor, pela Gabi, por João Pedro, que está aí como pastor desse lugar, psicólogos, terapeutas e enfermeiros, e a cozinheira, enfim, a mão de obra, a bênção de ter esses meninos, esses jovens envolvidos no projeto SEVES, é o que faz o nosso coração bater forte e agradecer. Milagre para quem trabalha, milagre para quem recebe, milagre para quem é tratado ali com carinho e atenção, milagre para aqueles que estão presenciando essas coisas acontecerem, e milagres ainda maiores eu sei que Deus tem para nós, se a gente continuar com essa força de ação. Esse congresso tem o intuito de fomentar, de popularizar, e eu tenho aqui ligado os pastores da Associação Amazônia Ocidental, que também são os nossos garotos propaganda, vamos assim dizer, desse evento, desse momento do SEVES aí para toda a nossa associação.
Eu louvo a Deus por cada um. E nesse momento eu quero orar assim. Quero orar por cada um dos educandos que chegam até o Centro Educativo Vida e Saúde. Quero orar por cada voluntário, para que continue a dedicar a sua vida e para que receba bênçãos vindas do trono de Deus. Quero orar para que cada um que esteja assistindo essa live possa, então, absorver da melhor maneira possível os ensinamentos aqui apresentados. E quero pedir ao Senhor Jesus que esse braço direito da pregação das 3 mensagens angélicas, que é a reforma de saúde, seja realmente presente na Associação Amazônia Ocidental, através do SEVES. Então, pedindo as bênçãos do Senhor, eu gostaria que nesse momento você fechasse os olhos comigo. Aí na live onde você está, aqueles que estão também fazendo parte da transmissão disso, e que a gente possa verdadeiramente clamar pelo poder do Espírito Santo e receber as reformas que a saúde tem para nos oferecer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nesse momento, o mundo está vivendo uma pandemia que diz respeito à saúde e nós temos uma mensagem de saúde a transmitir àqueles que estão ao nosso redor. Pai querido, que essa mensagem saia com o teu poder e batizada com o teu Santo Espírito. Pai querido, nesse momento queremos pedir bênção sobre o palestrante dessa noite, pedir bênção sobre as pessoas que estão sendo atendidas nesse centro educativo, pedir bênção sobre os voluntários e seus familiares que estão dedicando um ano de suas vidas através desse trabalho voluntário aqui no SEVES, e nós te rogamos, ó Pai, que esse trabalho seja guiado constantemente pela direção do teu Espírito curador, do teu Espírito consolador, do teu Espírito que transforma e que convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja conosco, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós suplicamos por estas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Gabi, pela oportunidade. Que Deus abençoe e eu vou continuar aqui ligadinho no 2º Congresso do SEVES. Muito obrigada, pastor, pelas suas palavras, pela oração. E agora eu gostaria de introduzir, então, o nosso palestrante, o pastor José Kowalczyk. Vou ler um pouquinho do currículo dele, para que vocês possam, então, conhecê-lo melhor. Então, o pastor Kowalczyk, ele é nascido no Paraná e vive em São Paulo há 32 anos. Casado com Jaqueline, tem 2 filhas, Amanda, 29 anos, e Natália, 19 anos. Graduou-se em teologia pelo antigo IAE, em 1992, e mestrado em teologia pelo UNASP Engenheiro Coelho, cursa doutorado na mesma instituição. Está no ministério há 28 anos, tendo sido pastor, professor, pastor distrital e departamental de família, evangelismo e saúde. E atualmente está à frente do distrito de Jardim Colonial, na zona sul de São Paulo. Então, pastor Kowalczyk, agora a mensagem é contigo, que Deus te abençoe. Boa noite, é um privilégio e uma honra estar com vocês nesse 2º Congresso de Saúde. Nós temos assuntos interessantes a tratar, nossas reuniões começam agora e vamos ter amanhã à noite novamente, e daí no sábado à tarde. Mas você vai ter comigo, mas no sábado pela manhã ainda você vai ter outros palestrantes falando a você esses temas tão importantes. Eu quero reafirmar a minha alegria de poder participar com vocês. As coisas mudaram um pouco, nós estaríamos presencialmente aí, mas por causa da pandemia tudo foi mudado, mas esse recurso da tecnologia nos aproximou e tornou possível estarmos juntos nessa programação. Eu quero partilhar com vocês um assunto nessa noite que eu chamo de a cosmovisão bíblica. Algumas vezes eu acrescento e digo a cosmovisão bíblica adventista. Então, vou partilhar com vocês uma tela e gostaria que vocês acompanhassem comigo. Eu não sei se você consegue reconhecer o que você está vendo nessa fotografia. Você consegue reconhecer? Quem respondeu que é um iceberg acertou.
essa é uma foto real. E para você ter uma ideia, essa parte que está para fora, na superfície da água, para fora da superfície da água aí, essa parte mais alta dessa montanha de gelo aí, ela tem aproximadamente 30 metros de altura, acima do nível da água. E você sabe, como todas as pessoas sabem, que um iceberg é muito maior abaixo do nível da água. Então, eu estou afastando um pouquinho a foto para você ver. Só por essa imagem você consegue perceber que o iceberg é muito maior abaixo do nível da água. Mas vamos afastar um pouquinho mais a imagem. Ok? A mesma foto, só estamos afastando um pouquinho. Percebe aí o tamanho do iceberg para baixo da água? Olha só. E agora um pouco mais longe. Um pouco mais. Essa é a foto em tamanho real. Estima-se que 90% do iceberg fica abaixo do nível da água. Ok? Então, para você ter uma ideia, se aqui nós temos 30 metros acima do nível da água, da superfície, você pode imaginar, calcular quanto que tem para baixo. É um tamanho colossal. Eu poderia dizer assim, metaforicamente, que essa é uma fotografia minha. Não fui eu que tirei a foto. Eu quero dizer que é minha no sentido de que eu estou aí, você está olhando para mim. E o que você enxerga de mim, na verdade, a meu respeito, é apenas o que você está vendo para fora do nível da água, acima do nível da água. Essa parte da minha vida, do meu eu, que você conhece, que você pode ver, ela é o que está aparente para todas as pessoas, é o que nós chamamos de comportamento. Você só vê o meu comportamento. Você não consegue ver as minhas intenções, o que eu sou por dentro. Você só vê o meu comportamento. Mas o que define como é o meu comportamento? O que faz o meu comportamento ser como ele é? Você já se perguntou, por que fulano faz isso? Por que eu faço isso? Você já se perguntou? Pois é, isso tem a ver com algo que está mais no profundo do nosso ser, nessa parte que eu sinalizei agora. E o que define o nosso comportamento são os nossos valores. Os nossos valores definem como será o nosso comportamento. E para exemplificar isso, eu vou criar com você agora uma situação hipotética, ok? Vamos fazer de conta que você vai ao supermercado para comprar poucos itens, coisinhas pequenas. E você escolhe lá o que você gostaria de levar, e você vai até o caixa, e você coloca ali sobre o balcão do caixa, e a menina passa ali os itens, e é uma coisa bem baratinha. E você paga com uma nota de R$20. E ela pega a nota de R$20 da sua mão, e vai fazer o troco, mas ela está tão tensa com algum assunto, preocupada, que ela, sem perceber, prepara um troco para R$50. E agora, ela entrega na sua mão e você olha esse dinheiro todo, que é mais do que você entregou, né? E o que você pensa? Você pensa, Deus me abençoou e agora eu tenho mais dinheiro, é isso? Eu acredito que não é isso que você pensa. Você pensa, esse dinheiro não é meu e eu vou devolver. Então você devolve e conta para ela o que está acontecendo, e ela tem um alívio nesse momento. O que fez você agir dessa maneira? Foi um valor interno, um valor que você aprendeu provavelmente na sua casa. E esse valor se chama honestidade. Existem muitos valores que são agregados ao nosso ser, principalmente durante a nossa infância, nossa era de formação, e que vão direcionar o nosso comportamento. A honestidade é um desses valores que mostra como eu me comporto numa situação hipotética como essa. Mas aí vem uma outra pergunta. O que é que motiva, de onde vem, o que dá razão aos meus valores?
O que faz os meus valores aparecerem em mim? E sustenta esses valores? É algo que está um pouco abaixo e mais profundo no nosso ser, que eu sinalizei agora para você aí. E o que é essa coisa que norteia, que dá razão aos nossos valores? E aqui está. É a nossa cosmovisão. A maneira como nós entendemos de onde viemos, qual o propósito da nossa existência e para onde estamos indo, essa compreensão de mundo, de onde eu vim, por que eu existo e para onde eu estou indo, essa compreensão de mundo, que nós chamamos cosmovisão, é que sustenta, que dá razão da existência dos nossos valores. Eu vou dar um exemplo para você. Em alguns lugares da China, as pessoas têm um entendimento de mundo bem diferente do nosso aqui no Ocidente. Existe um lugar lá que quando nasce um bebê, eles fazem lá o que nós fazemos aqui quando morre uma pessoa. Eles ficam de luto, eles choram, eles têm dias e dias de pranto. E quando uma pessoa naquela localidade na China morre, eles fazem lá o que nós fazemos aqui quando nasce um bebê. Eles fazem uma festa, eles ficam felizes, existem cânticos, uma festividade especial quando uma pessoa morre. Por quê? Porque a compreensão de mundo deles é a seguinte: quando uma pessoa nasce nesse mundo, ela vai sofrer durante a vida toda. E quando ela morre, ela fica livre desse corpo perecível, a alma se liberta e ela vai para um paraíso, para um lugar bem melhor. Então ela vai ser feliz lá. Quando nasce, é um motivo de tristeza, porque vai sofrer. E quando morre, é um motivo de alegria, porque vai para um lugar melhor. Essa é uma compreensão de mundo. E por isso eles têm esses valores e esse comportamento. É preciso que você entenda. A nossa cosmovisão, a cosmovisão que você adota como sua, ela vai determinar quais são os seus valores e vai determinar como será o seu comportamento também. Nós cristãos somos orientados pela cosmovisão bíblica. E eu gosto de frisar que existe uma cosmovisão bíblica adventista. A maneira como os adventistas enxergam a Bíblia. Então, eu vou dar um exemplo a mais para você aqui, para você entender. Quando você considera do Gênesis ao Apocalipse, você vê a maneira de Deus entender, de Deus considerar muitas coisas da ética humana, do cristianismo, do estilo de vida das pessoas. E quando você estuda numa totalidade as Escrituras, você entende que é uma única cosmovisão. A cosmovisão que dá razão de onde nós viemos, por que nós existimos, qual o propósito da nossa existência e para onde estamos indo. Então, quando você vê na tela essa imagem do Gênesis ao Apocalipse que eu coloquei agora, é para você entender. A cosmovisão bíblica é uma só. Eu vou dar um outro exemplo agora. Vou colocar na tela um texto que fala sobre um assunto específico. Vamos falar um pouquinho sobre o que diz a cosmovisão bíblica sobre, por exemplo, o casamento. Então vamos até o livro de Mateus, no capítulo 19, nos versículos 4 a 6. No contexto desse capítulo de Apocalipse, nós temos ali Jesus conversando com os fariseus, as pessoas que eram críticos de Jesus, e nesse momento eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam: mestre, é lícito para um homem repudiar a sua mulher e dar a ela a carta de divórcio por qualquer motivo? Então, como você está vendo no texto aí, Jesus dá uma resposta bíblica. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim:
Não tendes lido que o Criador fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja o que Jesus está fazendo. Ele fez uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta a Jesus. É lícito um homem deixar, repudiar a sua mulher por qualquer motivo e dar a ela uma carta de divórcio? Então, a resposta de Jesus, ela não foi assim, situacional. Jesus não pegou um exemplo de um casamento dos seus dias para dar uma resposta a essa pergunta. Tampouco Jesus pegou uma resposta, pegou um exemplo da vida de um patriarca, de um grande monarca. Ele não pegou o exemplo da vida de Abraão, ele não pegou o exemplo da vida de Davi, por exemplo, que teve muitas esposas, Salomão, que teve muitas esposas, Jacó, que teve 2 ou mais esposas e concubinas. Não. Onde Jesus foi buscar o exemplo que norteava o modo dele pensar sobre o casamento? Onde foi que ele buscou? Foi lá no Éden. Para exemplificar o modelo bíblico de casamento nos seus dias, Jesus usou o modelo edênico da criação. Deus não criou Adão e Ivo, tampouco Eva e Ada. Não. Ele criou Adão e Eva, homem e mulher. Casamento, na cosmovisão bíblica, é uma união entre um homem e uma mulher. Por quanto tempo? Para sempre. Uma vez unidos, eles estão casados para sempre. Essa é a cosmovisão bíblica do casamento. Então você percebe? Em qualquer assunto da vida, da existência humana, a cosmovisão bíblica apresenta um padrão, como Deus espera que nós vivamos. E agora eu vou apresentar para vocês a cosmovisão bíblica com textos das Escrituras. Primeiro texto que eu vou mostrar para vocês está aí, Isaías 45, 18, está aí na tela. E esse texto mostra de onde nós viemos. Diz lá, porque assim diz o Senhor que te criou, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto mostra exatamente de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Fomos criados por Ele. Esse planeta aqui é a nossa casa. Ok? Esse planeta é a nossa casa. Deus fez esse planeta aqui para ser a nossa casa. Agora, existem consequências de você pensar diferente disso. Eu vou tocar nesse assunto um pouquinho à frente, tá? Mas veja o que esse texto diz. Deus criou esse lugar para colocar aqui os seres humanos para viverem para sempre aqui nesse lugar. Agora, no mesmo livro de Isaías, vou mostrar a vocês o que a Bíblia diz sobre por que Deus criou o ser humano. Diz lá 43, versículo 7 de Isaías, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Para que Deus nos criou? Para a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Quando Deus olha para você lá do trono dele, quando ele fixa o olhar em você, na maneira como você vive, ele está sendo glorificado por você. Os anjos cantam glória a Deus quando eles olham para um filho como você. A razão da nossa existência é a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Agora pense um pouquinho. Por que Deus criou o sol? Se você olhar no livro de Salmos, capítulo 19,
você vai ver que está escrito lá: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus, o sol, as coisas todas que foram criadas, o capítulo 19 é uma descrição de que todas as coisas foram criadas por Deus e foram criadas para a glória de Deus. Então, esse capítulo está dizendo que tudo que foi criado, não fomos nós, só nós, os seres humanos, que fomos criados para a glória de Deus. Tudo que foi criado para a glória de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho. Para que Deus criou o cavalo? A resposta? Para a glória de Deus. Para que Deus criou a vaca? Para a glória de Deus. Para que Deus criou a ovelha, o carneiro, o bode? Para a glória de Deus. Para que ele criou os peixes? Para que ele criou as aves? Para a glória de Deus. Você percebe aqui onde a gente vai chegar? Deus não criou nenhum ser vivo para servir de pasto para outro. Quando as pessoas me perguntam, pastor, por que ser vegetariano? Na minha consciência está bem claro. Eu sou vegetariano porque fui criado assim. Porque na cosmovisão bíblica, a morte é um intruso. Ela não é um meio de favorecer a vida de um ou de outro ser. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para termos vida em abundância, para todos terem vida em Jesus Cristo. A vida que nós recebemos de Deus também é vida que os animais recebem de Deus. O mesmo sopro que deu vida para nós, deu para os animais. A diferença é que nós fomos criados pelas mãos de Deus, enquanto que os animais foram criados pela palavra de Deus, que deu a eles a mesma vida. O livro de Eclesiastes diz que não há vantagem nenhuma entre um animal e um ser humano. Todos vieram do pó e ao pó tornarão. Nós fomos criados pelo mesmo motivo, a glória de Deus. Então, você pode pensar assim, é mais saudável ser vegetariano. É verdade, é mais saudável ser vegetariano. É mais respeitoso ser vegetariano, porque nós respeitamos os animais. É mais respeitoso. Mas esses não são os motivos verdadeiros. O motivo verdadeiro, porque nós cuidamos dos animais, é porque eles foram criados para a glória de Deus. O motivo por que nós casamos e ficamos para sempre com a mesma esposa, com o mesmo marido, é também a cosmovisão bíblica. A maneira como nós cuidamos dos nossos bens, porque somos os mordomos dos nossos bens, do nosso dinheiro, das nossas posses, é o motivo da cosmovisão bíblica também. O motivo por que nós guardamos o sábado também tem a ver com a cosmovisão bíblica. Na cosmovisão bíblica, nós fomos criados por Deus, e é isso que o sábado diz. E aqui uma razão interessante. Se Deus é realmente o nosso Criador, e Ele nos criou para a sua glória, será que em algum momento isso seria perdido de vista? Deus iria desconsiderar esse fator? Veja agora na tela o capítulo do livro de Efésios que diz de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde diz no capítulo 5, versículo 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Veja essa linguagem. Ela está remetendo também à criação. Nova criatura. Então, quando alguém encontra Cristo, quando alguém se entrega a Jesus, ela é refeita. O processo de restauração dessa pessoa começa com a entrega do coração a Cristo. E ela está se tornando uma nova criação, uma nova criatura. E agora,
Aquela cosmovisão bíblica lá, que foi colocada lá no Éden, no motivo da nossa criação, está sendo recolocado na pessoa que se entrega a Cristo. Então, a conversão, a transformação que acontece na conversão é mais do que simplesmente uma mudança de hábitos. É uma mudança que acontece no pensamento. E o livro de Efésios diz para nós para onde nós estamos indo. Já vimos de onde viemos, Isaías 45, 18. Já vimos por que estamos aqui, para a glória de Deus. E somos transformados em novas criaturas para recebermos a glória de Deus. E agora o livro de Efésios diz para onde estamos indo. Lá diz, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós estamos esperando em Cristo hoje, e desde a glória nós vivemos para a glória de Deus. E quando Jesus voltar, esta reunião com ele vai glorificar mais uma vez a Deus. Os nossos irmãos evangélicos, eles acreditam que quando Jesus voltar, ele vai destruir esse mundo, e esse mundo vai ser exterminado, os ímpios vão ser exterminados juntamente com eles, e nós vamos morar no céu para sempre com Jesus. Preste atenção, qual é a consequência desse entendimento? Se nós dizemos que Deus criou esse mundo, e ele diz, não criou para ser um caos, mas para ser habitada, ele criou esse mundo para ser a nossa casa. Se você diz que Deus vai destruir esse mundo, o que você está dizendo também? Qual a consequência de pensar em que Deus vai destruir esse mundo ali no futuro? A consequência é um entendimento de que o plano original de Deus, de que aqui fosse a nossa casa, de que nós morássemos aqui, esse plano falhou, não funcionou. Então, o plano de Deus falhou, e se o plano de Deus falhou, isso mostra uma coisa sobre ele, que ele não está tão no controle assim. Se o plano de Deus falhou, ele não é Deus. Mas o que nós vemos nas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, não é isso. Nós vemos que esse planeta que nós vivemos, num dia no futuro, vai ser restaurado e vai voltar a ser como ele era, assim como ele era no dia que saiu das mãos de Deus. Ele vai voltar a ser como era, lá no princípio. E não só esse mundo, nós também vamos ser como eram os nossos primeiros pais assim que eles saíram das mãos de Deus. Esse mundo e tudo que há nele vai ser restaurado como era lá no princípio. E essa restauração, como você viu em 2 Coríntios 5,17, ela começa não quando Jesus voltar. Ela começa quando a pessoa encontra Jesus e se entrega a ele. Então, essa restauração vai começando, vai acontecendo. E a primeira coisa que tem que acontecer nessa restauração é uma mudança da restauração da maneira como nós entendemos os propósitos de Deus para nós. Então, nós começamos a entender de onde viemos, por que nós estamos aqui, por que nós fazemos as coisas assim, por que não fazemos. Quando uma pessoa faz uma pergunta assim, por que cristão não pode isso? Por que cristão não pode aquilo? Isso revela uma falta da compreensão do propósito para que ela existe. Ou seja, é uma falta de entendimento da cosmovisão bíblica. Tá? Como nós sabemos que a Terra vai ser quando ela for restaurada? Acompanhe comigo aqui na tela. As mesmas coisas que estavam lá na criação, as mesmas coisas que saíram da mão de Deus perfeitas, mesmo o homem e a mulher, como quando eles foram criados, vai ser tudo restaurado como lá no princípio. A Bíblia diz que esse mundo, esse planeta, veio à existência pela palavra de Deus.
Os céus e a terra vieram à existência pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus vão ser restaurados. Então, desde aquele momento, desde o que aconteceu, lá naquele dia em que aquela moça estava caminhando sozinha e encontrou-se naquela árvore que você sabe, nós sabemos pela Bíblia que era proibido. Desde que entrou o pecado nesse mundo por esse ato, e que os nossos primeiros pais foram expulsos, Deus não perdeu de vista o seu propósito. Quando Jesus voltar, todas as coisas estarão sendo reencaminhadas para uma restauração total. Ele voltará, deixará esse planeta aqui num período de descanso por 1000 anos, e quando ele voltar outra vez, ele vai restaurar esse mundo para ser novamente a nossa casa. E nós vamos morar aqui por toda a eternidade. Até a nova terra prometida vai ser o lar da nossa existência por toda a eternidade. E nós vamos morar aqui. Todas as pessoas que forem agraciados com estar nessa nova terra vão estar lá não por seus méritos, mas exclusivamente pela graça de Deus. É a graça de Deus que é o passaporte, que carimba o nosso passaporte para a vida nessa nova terra. Então, nós vamos ser totalmente restaurados. E algumas pessoas têm uma crença interessante. Eles dizem assim, quando Jesus voltar, vai ocorrer uma transformação em mim. E aquilo que eu era, todos os meus gostos, as minhas vontades, elas vão ser transformadas aí, nesse momento, num abrir e fechar de olhos. Então eu vou ser transformado, inclusive, na minha mente e nas minhas vontades. Não, querido, não vai ser assim. O que vai ser transformado quando Jesus voltar, vai ser apenas o teu corpo físico. O teu caráter, os teus gostos, as tuas vontades, os teus desejos, esses têm que ser transformados antes de Jesus voltar. O trabalho de transformação do caráter, ele começa quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal. E essa transformação que acontece, nós chamamos esse processo de transformação de santificação. Ele ocorre durante a tua vida toda, e quando Jesus voltar, ele vai te dar um corpo novo, mas o teu jeito de pensar já foi transformado pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento do propósito de Deus para a sua vida, através da leitura das Escrituras, através do teu relacionamento com Cristo e através do teu relacionamento com os teus irmãos, com os outros seres humanos. E quando Jesus abrir as portas da cidade de Pérola e nos convidar para lá entrarmos, para lá cultuarmos a Deus, nós já vamos, nesse momento, já sabemos como pensar. Nós já vamos ter mudado a nossa maneira de pensar. Aqueles que habitarão na sagrada cidade, aqueles que farão parte dos redimidos, eles não foram transformados num abrir e fechar de olhos. Foi um processo que começou quando Jesus encontrou essa pessoa, quando essa pessoa se encontrou com Jesus. Uma das coisas que nós aprendemos nesse processo é entender o porquê nós temos uma ética diferente em relação à saúde. Deus imaginou a mensagem de saúde não para ser simplesmente uma maneira da pessoa ter saúde, mas para lhe reencontrar o propósito de Deus. Deus deu essa mensagem para a Igreja Adventista para ser um meio de proteção do seu povo, mas também para ser uma maneira de alcançar aqueles que vivem num mundo perdido. Hoje há um grande clamor por saúde no povo. E nós devemos aproveitar a mensagem de saúde que é esse campo de força que nos protege, que nos mantém longe das doenças. Nós devemos usar essa mensagem para alcançar tantas quantas pessoas que também precisam ser alcançadas. Eu fico pensando assim, qual seria a impressão que o mundo teria da Igreja Adventista, dos membros da Igreja Adventista, se
todos vivessem a mensagem de saúde como ela é apresentada na Bíblia. Eu vou apresentar para vocês, na Bíblia, o que Deus pensa sobre as dietas. O que a Bíblia diz sobre a dieta do ser humano. Vou apresentar para você. E é o que a Igreja Adventista ensina. Então, o que o mundo pensaria se visse os adventistas mais saudáveis, mais longevos? O enfrentamento que os adventistas têm numa pandemia como essa. Sistema imune forte, resistindo ao vírus. Poucos ou nenhum adventista doente. Nós seríamos um espetáculo ao mundo. E assim, ao falarmos das verdades da palavra de Deus, nós teríamos muito mais credibilidade por causa da maneira como nós vivemos. Foi por isso que Deus deu essa mensagem tão importante à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa foi a razão. E essa razão, querida, ela é uma ferramenta evangelística que nós podemos usar hoje e é também uma maneira como nós podemos manter a nossa saúde, nos manter saudáveis para a glória de Deus. Eu oro a Deus para que você aprenda a enxergar o propósito de Deus na sua vida. A entender o plano maravilhoso que Deus tem para você. E aprender a pensar do jeito que Deus pensa, como está explicado na Bíblia através da cosmovisão bíblica. Então, se é seu desejo aprender isso, una-se a mim em oração, para que Deus faça esse milagre de transformação em mim e em você, desde essa hora. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por teu plano maravilhoso, aquele que o Senhor concebeu antes da fundação do mundo, quando antes de ter criado tudo, o Senhor já nos via e teve pensamentos gloriosos para nós, para termos uma vida plena de felicidade, de abundância. Uma vez que o pecado entrou nesse mundo, esse processo foi brevemente descontinuado, mas aprendemos nessa noite que o Senhor não mudou de ideia, que esse mundo ainda é nossa casa, que o Senhor quer ainda ver em nós a tua glória, que o nosso conhecimento de Jesus está começando a transformar a nossa vida paulatinamente, para que um dia, no seu retorno, a tua glória seja vista em nós. Nos abençoe para que essa compreensão transforme a nossa maneira de viver para a glória do teu nome. Nos abençoa, nos dá o teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção de mensagem, pastor Kowalczuk. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer demais pela sua disponibilidade dessa noite. Se o senhor quiser se despedir da galera, tá todo mundo aí. Você pode ficar à vontade. Quer dar alguma mensagem especial de despedida? Nós nos vemos amanhã, no mesmo horário. Se programa. Se você estiver em outro lugar aí, se prepara. Faz tudo o que você precisa para nós termos o nosso encontro. Vai ser uma fala muito interessante amanhã. Tem algumas coisas curiosas que você, mesmo sendo adventista há algum tempo, ou não, você talvez não encontrou nas Escrituras. E amanhã você vai ver. Nós vamos abrir a Bíblia juntos e vamos descobrir coisas maravilhosas. Até lá!